Que Deus abençoe a todos abundantemente no nome de Jesus. Deus abençoe você, meu amado. Deus abençoe você, minha amada, em nome de Jesus. Aonde você estiver, que a presença do Espírito Santo esteja contigo em qualquer lugar, mesmo que você se encontre em um leito de um hospital, de uma UTI, de uma CTI, talvez você hoje passou um dia difícil, você chorou, você desanimou e você pensou até mesmo em dar cabo da sua vida. Talvez a esperança que tinha em você foi embora. Amém? Mas você estava mexendo no celular, navegando pela internet e você se deparou com essa mensagem. Amém? E é com você que o Espírito Santo fala nessa noite. Eu quero nessa noite trazer uma palavra que vem do coração de Deus ao meu coração e vai ao seu coração também. Amém? O mal tem assolado você, mas Jesus está de braços abertos, pronto a transformar o seu viver, a mudar totalmente a sua vida. Amém? Não é à toa que você está sentindo no coração de ouvir essa mensagem. Deus vai falar com você, Deus fala comigo também. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Amém? E mesmo que você esteja desenganado pela medicina, Deus, ele é médico dos médicos, advogado dos advogados. Talvez a sua causa na justiça está fechada, ninguém julga, juiz nenhum. Há um mal que tenta parar, não quer ver você desenvolver, não quer ver você bem. Mas existe um Deus que quebra as portas de ferro, os ferrolhos de bronze. Aliás, Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Tanto no quesito espiritual, como no quesito físico, material, sentimental, financeiro, em qualquer parte. Deus opera em tudo. Deus é abundante em tudo. Amém? Basta tão somente você aceitar o chamado, abrir o seu coração para que Ele possa entrar e trabalhar na sua vida. Vamos fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, que essa palavra, meu Deus, vá de encontro a esse coração, Pai. A esse coração aflito e necessitado, Pai. Se essa pessoa, Pai, me ouve de uma UTI, de uma CTI, meu Deus, aonde ela estiver, que ela receba as tuas bênçãos, Pai. Que a salvação alcance a vida dela, a casa dela, Pai. Derrama sobre ela o teu poder, a tua essência, a tua glória e a tua majestade, Pai. Pai, que haja cura, cura da alma, cura do espírito, Pai. Na vida, meu Deus, desse meu amado, dessa minha amada, e aonde meu Pai lá estiver,
que o teu amor, que a tua graça e que a tua misericórdia alcance a essa pessoa, Pai. Lava o nosso coração. Usa a minha vida, meu Deus. E fala com o teu povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, amém, amém e amém. Amém. Amados, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Amém? Paulo, outrora Saulo, um homem muito eloquente e estudado, aos pés de Gamaliel. Amém? Um fariseu muito estudado, conhecia as leis da época, conhecia a Torá, a Taná, um homem muito estudado. Paulo, ele não entendia ainda os mistérios da salvação. Não acreditava que Jesus era o Messias, o Salvador da humanidade. Aquele que pagou o preço, iria pagar o preço do pecado. Amém? Imagine a posição deste apóstolo Paulo, que na época era Saulo, antes de ter um encontro com Jesus, indo perseguir os cristãos. Tinha cartas de Gamaliel, dos fariseus, para encerrar os cristãos na cadeia até matar. Só que Saulo, na época, ele era convicto que estava fazendo bem. Ele não conhecia ainda o Espírito Santo, não tinha revelado para ele ainda. E ele ainda não tinha tido um encontro com Deus, com Jesus de Nazaré, já ressuscitado, aonde Saulo viu uma luz e ele caiu no chão, indo perseguir os cristãos. E Jesus disse para Saulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha só, Saulo era o perseguidor. Amém? Saulo ainda não era Paulo, o perseguidor dos cristãos, achando que estava fazendo certo. E assim, meu amado, tem muitas pessoas que estão achando que estão servindo a Deus de uma maneira errada. Mas como assim, pastor? Perseguindo as pessoas que são de Deus. Amém? Quantos são aqueles que criticam e perseguem o outro irmão porque acha que a igreja dele está certa, mas a igreja do outro não está. Amém? E eu quero dizer para você nessa noite, se você está praticando esse ato, cuidado, porque hora ou outra Jesus pode aparecer para você no Espírito e te repreender e te colocar no eixo, no caminho certo, assim como o apóstolo Saulo.
Saulo tinha sinceridade. Era um grande homem, dedicado, aplicado, mas de uma maneira errada, irmãos. Mas Deus estava já de olho em Saulo e já tinha um plano preparado para Saulo de Tarso. O homem que perseguia os cristãos, o homem inteligente, estudado, provavelmente substituto de Gamaliel, segundo historiadores, conhecia letras, as leis. Lá na frente ele fala que ele considerou tudo isso como esterco para ganhar a Cristo, as leis de Cristo. Agora imagina Saulo caminhando, Jesus apareceu para ele, Paulo de perseguidor. Naquele momento Deus mandou através da visão Paulo ir para receber a oração de Ananias, e tinha umas escamas nos olhos dele. Na hora da oração as escamas caiu, Paulo foi batizado e dali por diante de Saulo passou a ser Paulo. E de perseguidor, olha só que interessante, Paulo passou a ser perseguido. Amém? Paulo agora já não é mais o perseguidor, enviaram ele para perseguir. Agora Paulo se converteu, teve uma experiência com Deus. Às vezes, meu amado e minha amada, o que falta em você é ter uma experiência com Deus. Mas pastor, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu creio na Bíblia Sagrada, mas Paulo também acreditava, só que servia a Deus de uma maneira errada. Ao invés dele pregar a palavra, ele perseguia aqueles que pregavam a palavra, irmão. Glória a Deus. Já viu aquele ditado popular, no modo brincando, até mesmo falando? Agora Paulo está tomando o mesmo veneno, no bom sentido da palavra, que outrora ele dava, ele perseguia. Agora Paulo estava sendo perseguido. Os fariseus, os judeus tinham raiva de Paulo. Mas por quê, pastor? Porque Paulo mudou de lado. Paulo agora acredita em Jesus. Ele teve uma experiência com Jesus. Agora ele quer pregar, agora ele quer ganhar almas. Amados, o desejo da pessoa que se converte, que é convertida, regenerada em Cristo, é ganhar almas para Jesus. É passar aquilo que Jesus fez com ela, amado. Ela não fica inércia, acomodado, acomodada, não. A pessoa, ela quer crescer, ela quer ganhar almas. Agora Paulo começa a pregar. E começa a viajar, as viagens missionárias. Amém? Começa a ir para os gentios, levar a palavra, sofrendo perseguições, sendo espancado, preso, apedrejado, caluniado.
Amém? Agora o perseguidor está sendo perseguido. Mas Deus estava com Paulo, amado. Jesus apareceu para Paulo, confortando Paulo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, Paulo, ele tinha sofrido um naufrágio, indo levar a palavra no navio, uma tempestade se levantou. Amém? E todos ali sofreram um naufrágio, mas a Bíblia fala que nenhum deles iam perder a vida. Amém? Deus estava com Paulo, Deus estava com quem estava com Paulo, mesmo Paulo sofrendo naufrágio, mesmo a tempestade se levantando na vida de Paulo, Deus, Jesus estava, o Espírito Santo estava com Paulo. Amém? Agora Paulo, no capítulo 28 de Atos, fala assim: e havendo escapado da tempestade, então souberam que a ilha chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Paulo e a sua equipe que estavam no navio agora estão numa ilha de Malta. Amém? Um frio, chuva, mas Deus estava com Paulo. Amém? Deus estava com Paulo. Deus está com você, amado. Mesmo na hora da tribulação, mesmo na hora da situação difícil, na hora da dor, Deus está com você. Glória a Deus. Amém? Paulo e sua equipe ali, os bárbaros, vamos por assim, os índios, né? Para você entender, viram aquele povo naquela situação. Deus usou os bárbaros, os índios, e eles foram muito humanos com a equipe de Paulo, com Paulo. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma fogueira, nos acolheram, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, amado. Estava muito frio. Paulo passando frio, Paulo passando lutas, Paulo passando tempestade. E daqui a pouco você vai ver o que aconteceu com Paulo. Mas Deus estava com Paulo. Eu torno a dizer, amado, mesmo na hora da tempestade, mesmo na hora da luta, mesmo na hora da dor, Jesus, Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo está com você. Amém? Os bárbaros pegaram, fizeram uma fogueira, recolheram eles, chovia muito. Atos 28, 2, 3. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe mordeu a mão. Olha aí, já pensou? Amados, Paulo tinha de tudo.
para questionar Deus. No mar, indo levar a palavra, a tempestade, o naufrágio, frio, chuva. Imagine a cena, imagine aí. E de quebra, Paulo foi juntar uns gravetos. Quando ele foi pegar os gravetos, uma cobra picou Paulo. Aí brincando com a palavra é de lascar mesmo. Mas Paulo não perdeu a fé. A sua equipe com ele estava ali, os bárbaros estavam ali. Foi pegar o graveto para colocar no fogo, a cobra picou. Amém. Simbolicamente falando, às vezes, a serpente pode até picar você. Amém? Mas não vai fazer efeito. Pode até doer a picada na hora. Você pode estar com frio. Você pode estar passando a tempestade, talvez um naufrágio na sua vida, um naufrágio na sua família, no seu casamento, na sua saúde. Uma cobra te picou. Mas não vai fazer efeito. Versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhes a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Os bárbaros, sem entender nada, questionaram: olha, esse homem tentou escapar da justiça de Deus, mas olha aí, ó, vem pagar aqui. Ah, mas quantas pessoas não julgam você? Quantas pessoas quando você está passando luta, apontam um dedo para você e diz: olha, está em pecado. É a mão de Deus pesando. Você está orando, a tempestade, a luta, a cobra picando você, e o julgamento humano: olha, está em pecado. Está passando por isso que está em pecado. Está passando por aquilo que está em pecado. Os bárbaros diziam: olha, esse homem é homicida. Ele matou alguém, porque olha só, escapou da tempestade, mas a cobra picou aqui. A mão de Deus está pesando nele. Mas Deus estava com Paulo. Deus está com você, meu amado. Deus estava com Paulo. Paulo perseguidor. Paulo agora perseguido. Paulo agora chicoteado, naufrágio, frio, passou fome, apedrejado. Um homem estudado, um homem que tinha de tudo, abandonou tudo e o considerou como esterco depois, para ganhar a Cristo. E disse: o viver para mim em Cristo e o morrer para mim é lucro. Glória a Deus. E a cobra ali, Paulo sacudiu a mão, a cobra pendurada na mão, frio, chuva, certamente pode ser dores do naufrágio, tudo para desanimar, tudo para poder parar, julgamento, esse homem é homicida. Amém? Os bárbaros trataram Paulo com humanidade, mas não conhecia. Quantas pessoas às vezes maltratam você, julgam você,
Jesus disse na cruz: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. E o que eu tenho que fazer, pastor? Fazer como Paulo, ficar firme, permanecer firme, permanecer na palavra, permanecer crendo, permanecer na palavra, não desanimar, dar glórias, orar, buscar, ajoelhar, interceder, jejuar. Amém? Baixar a cabeça para Deus e levantar para Satanás e dizer para Satanás: sou mais do que vencedor, não vou parar, não vou desistir, não adianta. Amém? Versículo 5: Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer. Diziam que era um Deus. Olha a mudança. Ficaram muito tempo observando, esperando Paulo inchar. Quantas pessoas, amado, perseguem você e esperam você inchar, esperam você cair, mas não acontece nada. Paulo, sacudindo, jogou a cobra no fogo. E é isso, amados e amadas, que você tem que fazer: sacudir o pó, como fala em Isaías 60, sacode o pó, resplandece, joga a serpente no fogo. E todos ficaram esperando Paulo inchar. Ficaram esperando muito tempo, olha aqui, ó. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinham, mudaram de parecer. Diziam que era um Deus. Olha só. Aí começaram a virar o disco. Amém? Aí começaram a dizer: ele é um Deus. Esse homem é Deus. Porque a cobra picou ele na época, não tinha soro para poder aplicar em Paulo, numa ilha, depois de um naufrágio. Aí mudaram de parecer, esperaram muito tempo, mas Paulo estava tranquilo. Paulo descansava no Senhor. Paulo sabia que tudo estava no controle do Senhor. Mas pastor, e a tempestade? Permissão de Deus. E a cobra? Permissão de Deus. E o naufrágio? Permissão de Deus. E as cadeias? Permissão de Deus. E talvez o que você está passando é permissão de Deus, amado. Permissão de Deus. Fica firme. Não desanima. Não desista. Fica firme na presença de Deus. Fica firme, amados. Deus é contigo. Deus é com você. E assim, amados, versículo 7. E ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao príncipe da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Amém?
Aí, amados, fechando aqui a pregação. Depois de tudo isso, o príncipe da ilha, Deus preparou um lugar para Paulo e seus companheiros. Foram para a casa do príncipe. E lá, segundo a Bíblia, a palavra, olha aqui, no versículo 7, e ali próximo daquele lugar havia umas terras que pertenciam aos príncipes da ilha, ao príncipe da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e desenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Olha Deus usando Paulo. Feito isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras. Assim, quando embarcamos, nos promoveram das coisas necessárias. Olha só, amados, tudo preparado por Deus, até mesmo o naufrágio. Ali naquele momento, depois de tudo isso, depois que a cobra picou Paulo e não aconteceu nada, amados, quem serve a Deus tem recompensa. O príncipe da ilha, Públio, mandou chamar Paulo e os seus companheiros e levaram lá um trabalhar de Deus. Deus usando Paulo e os seus companheiros, a sua equipe. E a Bíblia fala que o pai de Públio estava doente. Paulo foi lá, foi ver ele, colocou as mãos e curou aquele homem. Amém? E aqueles que estavam doentes foram até o apóstolo Paulo e os seus companheiros e foram curados também. Ó Deus trabalhando. Amados, tudo está no controle do Senhor. Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle da sua vida, mano. Amém? Paulo, usado por Deus, curou o pai de Públio, o príncipe da ilha, e ainda curou as pessoas que estavam ali da ilha também. E despediram Paulo, ele foi cumprir a missão com os seus companheiros, cheio de provisão e de honrarias. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, isso que talvez você está pensando que é para o seu mal, é Deus trabalhando para o seu bem, amado. Deus sabe a hora, o tempo, o momento de agir na sua vida. E Ele vai te surpreender. Amém? O Paulo, perseguido homem de Deus, outrora era Saulo o perseguidor, teve um encontro com Cristo, a vida mudou, teve uma experiência, nunca mais Saulo foi Saulo, dali por diante foi Paulo, o apóstolo que Deus levantou e que escreveu uma grande parte da nova aliança. Amém? Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Obrigado por essa palavra maravilhosa, Pai, que falou comigo também. Obrigado, meu Deus. É somente o Senhor é quem nos traz uma mensagem dessa. É Espírito Santo. Visita, meu Deus, a cada amado, a cada amada, meu Deus.
aonde estiver, em qualquer lugar, aonde estiver, meu Deus, que receba cura, seja no hospital, numa cela, seja num palácio, num barraco, numa sarjeta. Visita, Pai, levanta, faça a obra, meu Pai. Em nome de Jesus. Faça, Pai, uma obra na vida dessa pessoa. É o que eu te peço, meu Pai, nesse momento. E que todo mal seja repreendido. Nem o mal nos sucederá. E praga nenhuma chegará à nossa terra. E que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém, amém e amém. Amém. Deus te abençoe, meu amado e minha amada, poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor do Pai e que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo seja e esteja com todos vocês. Se Deus é por nós, agindo eu, disse Deus, quem impedirá? Um forte abraço do pastor Fábio, boa semana, em nome de Jesus.